É foda que, porra, essas histórias aí, elas foram transmitidas majoritariamente boca a boca. Oral, né? Oral. A galera não escrevia essa porra aí. Depois, quando for escrever, aí já tinha Minotauro e o caralho. É. Né? Na verdade, isso aí. Isso aí exato, já tinha tudo pronto. Se a gente for pro século VIII, quando a Ilíada foi escrita, e a Odisseia também, tipo, você só tem registros orais. Por isso que a gente tem... Tudo indica que a gente teria várias versões da Ilíada e várias versões da Odisseia. O que chegou pra gente foi uma delas. Talvez a última, porque geralmente o registro mais novo é o que chega pra gente. Então muitas cópias, talvez até bem diferentes da Odisseia e da Ilíada, tenham ficado pra trás. Mas chegou... A gente não sabe nem se Homero existiu, por exemplo. Homero ainda é uma figura que ainda tem uma áurea mitológica. Mas, tipo, como a gente estava falando, se você for na Ilíada... A gente não sabe se o autor existiu. A gente não sabe se era uma mulher. Não dá pra saber. Existem historiadores, tipo Robert Graves mesmo, ele é um dos interpretadores da mitologia grega mais fantásticos que tem. E ele diz ali, olha, muita gente, e eu inclusive sou dessa linha, de que, de fato, ou pelo menos quem escreveu a Odisseia. Talvez não a Ilíada. A Ilíada era pancadaria pura, então a Ilíada possivelmente era um homem. Porque cita detalhes de batalha, agora já a Odisseia, tipo assim, tem romance, cara. Entre Odisseu e a Penélope, sabe? Tem uma carga emocional assim muito pesada, então alguns autores interpretam que era uma mulher que talvez, e não Homero. Mas aí a gente entra também numa interpolação muito grande. Mas se você for na Odisseia, por exemplo, Igor, a gente tem hoje localizações geográficas, cara, da Odisseia. Que alguns geógrafos e historiadores lendo... Pera aí, aqui era tal ilha, Calipso estava nessa ilha aqui, sabe? Então, era o mundo em si. A mitologia grega, cara, misturada com a história, era o mundo em si. Então, por isso que, assim, eles criaram uma coisa tão fantástica. E o que o Renato falou, uma coisa muito interessante pelo seguinte... É claro que essas interpretações que a gente está dando aqui não eram o que os gregos tinham. Na verdade, talvez os gregos não tinham interpretação de nada disso. Era o que era. O Teseu foi lá, matou o Minotauro e acabou. Ares, os deuses, eram deuses e acabou. Talvez eles não tivessem essa visão de alegoria. O que os deuses representam? Isso é uma coisa que a gente traz hoje porque é uma pegada interessante, né? Mas não, vamos dizer assim, historicamente comprovada, né? Eles eram o que eram. Mas hoje a gente, por exemplo, consegue fazer, cara, aplicações quando a gente pega a Odisseia. Tipo, meu amigo, eu sugiro pra todo mundo, e quando eu vejo inscritos do meu canal, cara, dizendo, Thiago, eu comprei a Odisseia por sua causa, cara, eu falo com a minha esposa assim, eu pulo em casa, cara, de alegria. Isa, mais um garoto que não vai ler mangá e nem Vinland Saga e vai ler a Odisseia. Sabe, menos um com lavagem cerebral desses animes malucos que vai ler Odisseia, cara. Eu não acredito nisso. Mó hater, mané. Mó hater aqui, ó. Caralho, cara. Como é que pode? Eu nem sei o que é Vinland Saga. Aí, deve ser um mangá também. Tô brincando, cara, assim. É um anime nórdico. A gente volta de novo. Tudo isso que eu falo, a galera sabe que é zoeira. Eu sei também. Cara, eu gostei de história. A minha primeira lembrança de gostar de Grécia Antiga, que me levou a fazer faculdade, cara, foi Cavaleiros do Zodíaco. Por isso que, tipo assim, eu zoo com a galera, eu aponto os erros históricos, mas eu sei o peso, cara. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos vai ter uma cacetada desses jovens aí que vão virar historiadores por causa de Vinland Saga, cara. Porque, assim, é um anime fantástico, cara. Tipo assim, eles contam a história, sabe, com riqueza de detalhes. Os navios são reconstruídos, assim, sabe, com perfeição. É quase uma aula de história. Pô, maneiro. Então, assim, sabe, hoje a gente tem os animes, eles estão muito mais preocupados, e até os filmes de maneira geral, com a acuidade histórica. Por quê? Tipo assim, eles querem ensinar mesmo, porque eles sabem que hoje com a internet a galera tá muito mais consciente. Então eles vão pesquisar a fundo os detalhes, sabe, os navios, quantos gemadores tinham, né? Como que era, e a galera aprende história com isso. Então, tipo assim, não dá pra você tirar a importância mesmo de um anime, por exemplo, que lá na frente vai impactar muito. Uma outra coisa que me fez aí estudar literatura, porque eu estudei os dois, história e literatura, foi uma banda, cara, de metal. Symphony X. Tu já ouviu falar de Symphony X? Putz, cara, a galera que deve estar assistindo a gente aí deve conhecer. Porra, vou anotar essa porra. Cara, Symphony X é o seguinte, eles lançaram um álbum... É o que, metal espadinha? Não, é prog metal, cara. Tipo Dream Theater. Tá.
É uma pegada bem técnica, assim. É Já que eu gostei. gosto de espadinha também. Não, tipo o Rhapsody, né? É. Angra e tal. Blind Guardian. É, não, mas eles têm assim Symphony X. Symphony X, cara. Dá uma olhada no álbum aí, Odyssey. Não, eu vou Bonito anotar nome. pra eu ver depois. É, não é? Senão é bronca. Isso. Cara, se liga. Esse álbum, essa banda, Symphony X, ela fez uma música de 25 minutos. Ah. A última música do álbum, Odyssey, resumindo a Odisseia inteira. Cara, quando eu vi aquilo a primeira vez, falando do Ciclope, Odisseu chegando na terra do Ciclope, eu só tô resumindo aqui pra você entender. E aí depois ele indo até Calipso e ficando aprisionado, cara, dentro da ilha de Calipso. E detalhe, e aí a gente vai pra dentro da Odisseia. Tipo, ele tinha uma alternativa. Ficar com Calipso, uma deusa, e ser imortalizado, ser transformado em um deus mesmo, né? Nem semideus, ser transformado em um deus, porque ela era uma deusa. Ser transformado em um deus e viver pra sempre ao lado dela, ou retornar pra casa pra morrer, mas do lado de Penélope, a esposa dele. Era maneirona, Calypso? Cara, era retratada como uma deusa gata, né? Tá. Assim, deusa mesmo, uma deusa. E aí, depois de vários anos na ilha de Calipso, cara, ele todos os dias sentava na areia do mar. Cara, eu até me emociono em contar, cara. Porque, assim, é uma história tão linda, tão, assim, inspiradora. Ele sentava na beira da praia, todo dia de manhã, quando ele acordava, e ficava chorando. As águas, a onda batendo, aí você começa a sentir o cheiro, sabe? Você sente o cheiro do lugar, você sente o ambiente. Quando você lê Odisseia, você sente isso, você sente o ambiente acontecendo, o poder da narrativa é muito fantástica. E aí ele sentado, chorando copiosamente, e Calipso vendo aquilo, todos os dias. E ela não entendendo. Como que pode você não querer imortalidade, não querer ficar do meu lado, uma deusa, e querer voltar para casa, para sua esposa mortal e morrer? E é assim que ele faz, todos os dias. Até que então, Zeus, vendo aquela situação, manda, se eu não me engano, é Hermes, né? Isso. Avisar, olha, fala para Calipso liberar ele. Que ele não pode mais ficar nessa situação. E aí, então, Calipso manda ventos favoráveis, ajuda ele a construir uma embarcação, e ele sai em direção a Ítaca, que é a ilha dele. Então, sabe? Zeus foi maneirão nesse caso aí, Foi. né? Geralmente ele é um o arrombado. Zeus o Zeus é um dos deuses mais tranquilos, né? Acho que Poseidon é o pior, cara. É mesmo? Em relação a... Dá pra você se divertir. O único que não faz nada do que a gente atribui a ele em termos de maldade é o Hades, por incrível que pareça. O Hades é um sofredor, né, cara? O Hades é meio que um sofredor, né? Tudo bem que ele tem a Cara, Perséfone lá do lado dele, né? Então, Melhor do que muita coisa. sofrendo lá. Né? Mas, enfim. Mas ele... assim, Mas é o quê? tem Um uma- é tem um uma- mêsinho por ano também que ele fica com ela, né? Não, é um terço do ano. Um terço? Um terço do ano, Tá é. bom. E essa cena da Calipso é muito maravilhosa porque, tipo, tem uma imagem que é uma imagem de mandala, né? Tipo, você tem 4 rios que fluem na mesma direção, formando um lago no centro, lá no meio fica Calipso, com outras ninfas e tal, e aí aquela néctar e ambrosia, comida dos deuses e tal. O lugar é todo paradisíaco, né? E toda vez que o Ulisses é chamado, ele não pode desobedecer, né? Tá ali, enfim, ela é uma deusa, ele é um mortal. Toda vez que ele é chamado lá pro centro, ele progressivamente vai dando uma esquecida de leve na Penélope. E aí ele vai, faz amor com a Calipso e tal, e ele sai e vai pro mais longe que ele consegue da Calipso, que é a beira do mar. É. E aí tem essa cena maravilhosa. E é impressionante como é muito claro na Ilíada, né? Na Odisseia, como tipo, o cara se afasta da deusa para pensar na mulher, né? E aí eu começo a pensar em termos de complexos psicológicos, né? Às vezes você tem a mania, a mania, que é a piromania, a cleptomania, né? O sujeito faz, né? Mas pode ter uma carga grande de sofrimento ali e a pessoa querendo se livrar daquilo, né? Então, essa imagem do Ulisses me lembra muito o episódio maníaco, né? O cara não consegue... É tipo vício, né? O cara não consegue deixar aquilo ali, né? E tem que rolar uma interferência divina, né? Que é Atena, que é a deusa que ama o Ulisses, né? Ama assim, tipo, ela admira pra cacete o Ulisses porque o Ulisses lembra a mãe dela. No momento, Atena tem uma mãe. Ela não nasce da cabeça de Zeus aleatoriamente, não. Né? A mãe da Atena chama Metis, que é a deusa da astúcia, né? E Zeus engole ela quando ela tá grávida. É por isso que ela nasce da cabeça de Zeus depois, porque, tipo, ele engoliu ela.
Pois é. Que jeito estranho de nascer. Que jeito estranho de lidar também com a mulher grávida. Muito estranho. E rola uma brincadeira ali, porque como ela é a deusa da... Cronos também faz isso, na verdade, né? Em uma das versões, Cronos também engole os deuses, Cronos Zeus que... Aí ele castra o cara e sai todo mundo de novo, né? Sai Poseidon, sai Hades, né? Então, era meio viajado, né, cara? Tipo assim... Era engolir, os greguinhos gostavam de dar uma viajada, cara. Sim, eles são bons nisso, hein? E eles sabiam que ia dar certo, por quê? 3.000 anos depois, a gente tá aqui falando sobre eles, cara. Não é? Tipo assim, os caras lá no podcast vão falar da gente aqui, 3.000 anos atrás. Vou ficar famoso, né? No final das contas, vou ficar famoso. E essa parada de engolir, cara, é basicamente o que acontece com as células, cara. É fagocitose mesmo, né? Se você pensar em divindades como, sei lá, uma pedra esculpida no alto do Partenon, você não vai entender a metáfora, porque você tá parado na imagem, né? Se a gente pensar como metáfora... Né? Tipo, o que é Zeus? Zeus basicamente é o complexo de poder, né? Então ele vai ter parcelas positivas, a parte diplomática de Zeus que existe, né? E ele vai ter partes totalmente arrogantes, predatórias, sinistras, né? Ditatoriais, tal. Vai estar tudo ali. Ele é como o poder se comporta, né? Qualquer pessoa que eu sou cientista político, eu falo, cara, quer entender poder? Vai estudar Zeus.